Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, o mundo espiritual se move ao seu redor. Portas invisíveis estão sendo abertas e correntes estão começando a se quebrar. Um espaço pensado para ser o seu ponto de apoio, reflexão e fortalecimento interior diante dos desafios que a vida apresenta. Aqui você encontra palavras que ajudam a reorganizar a mente, renovar as forças e encontrar um caminho mais equilibrado para seguir. Por isso, participe, interaja e mantenha essa conexão com aquilo que te levanta e te fortalece. Neste momento, enquanto você escuta e talvez sinta o cansaço acumulado no corpo e na mente, é importante reconhecer que esse esgotamento não surge do nada. Ele é resultado de pressões, preocupações e situações que foram se acumulando ao longo do tempo, e quando chega ao limite, parece que não há mais energia para continuar. Mas esse ponto também pode ser o início de uma mudança, porque ao reconhecer que precisa parar, respirar e reorganizar, você abre espaço para uma recuperação real. Não foi por acaso que você chegou até aqui, mas porque existe dentro de você uma necessidade de recomeçar, de recuperar forças e de encontrar um novo equilíbrio. Muitas vezes tentamos resolver tudo apenas com esforço contínuo, sem dar ao corpo e à mente o tempo necessário para se recompor. E isso só aumenta o desgaste. O primeiro passo agora é desacelerar, permitir-se respirar com mais calma e reduzir a pressão interna. Isso ajuda o corpo a relaxar e a mente a sair do estado de alerta constante. A partir daí, você começa a recuperar clareza, percebe melhor o que precisa ser feito e consegue tomar decisões mais conscientes. Esse processo não é imediato, mas é fundamental para reconstruir sua energia. Ao mesmo tempo, é importante cuidar da sua rotina, ajustar hábitos, melhorar a qualidade do descanso e buscar pequenas ações que tragam sensação de progresso, porque são esses pequenos avanços que devolvem a motivação. Compartilhar esse momento com outras pessoas também pode ajudar. Seja conversando, buscando apoio ou simplesmente dividindo experiências, isso reduz a sensação de isolamento e fortalece emocionalmente. Quando você expressa aquilo que sente, libera parte do peso que estava carregando sozinho. Além disso, afirmar para si mesmo que é possível se levantar novamente ajuda a reprogramar sua mente, substituindo pensamentos de derrota por uma postura mais firme e resiliente. Isso não significa ignorar a dor, mas sim não permitir que ela seja o ponto final da sua história. A recuperação acontece passo a passo, com consistência, paciência e cuidado consigo mesmo. Ao manter essa prática, você começa a sentir mudanças reais. Sua energia aumenta, sua mente se torna mais clara e sua capacidade de lidar com os desafios melhora. Continue nesse processo, respeitando o seu tempo e valorizando cada pequena evolução, porque é assim que você se levanta de forma sólida e duradoura, reconstruindo não apenas sua força física, mas também sua estabilidade emocional e sua confiança para seguir em frente com mais equilíbrio, consciência e esperança. A primeira força que se levanta para te tirar do estado de queda pode ser entendida como a representação da coragem que desperta dentro de você quando tudo parece perdido. Miguel simboliza essa reação firme diante da opressão, não como algo externo que resolve tudo sozinho, mas como a decisão interna de não permanecer no chão. Quando você se sente paralisado, desmotivado ou pressionado por circunstâncias difíceis, isso geralmente está ligado a fatores emocionais, experiências acumuladas ou situações que abalaram sua confiança. Levantar começa justamente quando você decide reagir, mesmo que aos poucos, retomando o controle das suas ações. Essa força funciona como um impulso inicial que rompe a inércia, corta o desânimo e te coloca novamente em movimento. Não é a ausência de dificuldade, mas a escolha de não se render a ela. Ao assumir essa postura, o medo começa a perder espaço e dá lugar a uma sensação de capacidade, como se você lembrasse que ainda tem recursos internos para enfrentar o que vier. Depois desse primeiro movimento de força, surge a necessidade de clareza, representada por Gabriel, que pode ser visto como a reorganização dos seus pensamentos. Muitas vezes, a queda não acontece apenas por fatores externos, mas porque ideias negativas, críticas ou experiências passadas acabam sendo internalizadas e passam a influenciar a forma como você se enxerga. Quando isso acontece, a mente fica confusa, as decisões se tornam mais difíceis
e as oportunidades deixam de ser percebidas. Esse sopro de clareza pode ser entendido como o momento em que você começa a questionar essas crenças, substituindo pensamentos limitantes por uma visão mais realista e construtiva. É quando você percebe que aquilo que disseram sobre você não define quem você é e que ainda existem possibilidades abertas. Essa mudança de percepção traz mais tranquilidade e permite que você enxergue caminhos que antes estavam ocultos pelo desespero. Com mais clareza, você consegue identificar oportunidades, reorganizar planos e retomar projetos que pareciam perdidos. Em seguida, entra o processo de restauração, simbolizado por Rafael, que pode ser compreendido como a recuperação emocional e física após períodos difíceis. Quedas muitas vezes deixam marcas profundas, cansaço, frustração, insegurança, e ignorar isso só prolonga o sofrimento. A verdadeira recuperação acontece quando você reconhece essas feridas e começa a cuidar delas de forma consciente. Isso pode envolver descanso, apoio de outras pessoas, mudança de hábitos e até ajuda profissional, dependendo da situação. Quando você se permite passar por esse processo, aos poucos a energia retorna, a motivação reaparece e o peso diminui. É como reconstruir a própria base, tornando-se mais preparado para seguir em frente. A combinação dessas três etapas, reação, clareza e recuperação, forma um processo completo de superação. Primeiro você decide se levantar, depois organiza sua mente e, por fim, se fortalece para continuar. Esse caminho não acontece de forma instantânea, mas é construído passo a passo, com consistência e paciência. Ao entender isso, você deixa de esperar por uma mudança repentina e passa a participar ativamente da sua própria transformação. Assim, aquilo que parecia o fim pode se tornar um ponto de virada, onde você desenvolve mais força, mais consciência e mais equilíbrio para construir uma nova fase da sua vida com mais segurança e propósito. Sopra agora sobre esta mente, trazendo clareza, renovação e um novo entendimento sobre a própria vida, dissipando toda a confusão, toda a voz negativa e todo o pensamento que insistia em manter essa pessoa presa ao passado ou ao desânimo. Que cada ideia de derrota seja substituída por direção, que cada dúvida seja transformada em discernimento e que uma nova visão comece a se formar, mostrando caminhos que antes não eram percebidos. Que a mente seja fortalecida, organizada e alinhada com pensamentos que geram vida, coragem e ação. Que surja uma compreensão profunda de que ainda há propósito, ainda há possibilidades e ainda há um caminho a ser trilhado com dignidade. E que essa clareza não seja momentânea, mas constante, guiando decisões, palavras e atitudes a partir de agora. Que toda confusão emocional dê lugar a uma paz firme, que sustenta mesmo em meio às dificuldades. E que essa paz guarde os pensamentos, impedindo que o medo volte a dominar. Ao mesmo tempo, permita que essa transformação alcance também o interior mais profundo, onde muitas vezes estão guardadas culpas, arrependimentos e cobranças excessivas. Liberar o perdão a si mesmo é um passo essencial nesse processo, porque ninguém consegue se levantar plenamente enquanto permanece preso à própria condenação. Errar faz parte da experiência humana, mas permanecer no erro emocionalmente é o que impede o avanço. Quando você decide se perdoar, você não está ignorando o passado, mas escolhendo não ser mais definido por ele. Isso abre espaço para recomeços mais leves e conscientes. A partir desse ponto, começa uma reconstrução que envolve não apenas força, mas também equilíbrio. Levantar não significa voltar a correr imediatamente, mas sim recuperar estabilidade, reencontrar o centro e avançar com mais maturidade. A sensação de estar no chão começa a ser substituída por um impulso interno, como se algo dentro de você estivesse dizendo que ainda vale a pena continuar. E essa sensação cresce à medida que você escolhe não desistir. Aos poucos, o peso diminui, a respiração fica mais leve e os pensamentos começam a se organizar. Aquilo que antes parecia sem saída passa a ter alternativas, e o que parecia definitivo começa a se mostrar temporário. Existe um processo acontecendo dentro de você, mesmo que ainda não esteja totalmente visível. Continue firme nesse caminho, permita-se sentir essa mudança e não volte atrás na decisão de seguir em frente. Você não precisa resolver tudo de uma vez, apenas dar o próximo passo com consciência e determinação.
E a cada passo você se afasta mais daquilo que te derrubou e se aproxima daquilo que pode te fortalecer. Dissipa toda a confusão que antes ocupava a sua mente e substitui o pessimismo por uma visão mais clara e equilibrada do seu caminho. Permita-se sentir como se um novo entendimento estivesse surgindo dentro de você, trazendo direção onde antes havia dúvida. Essa clareza não vem apenas como inspiração momentânea, mas como uma capacidade renovada de enxergar oportunidades, organizar ideias e tomar decisões com mais segurança. Aos poucos, aquilo que parecia travado começa a se mover, e você passa a perceber que existe saída, que existem caminhos possíveis e que você pode reconstruir com mais sabedoria. Ao mesmo tempo, imagine uma restauração acontecendo de dentro para fora, como se cada parte do seu corpo e da sua mente estivesse sendo acalmada e reorganizada. O cansaço diminui, a ansiedade perde força e o descanso volta a fazer sentido. Esse processo não é mágico nem instantâneo, mas é real quando você começa a cuidar melhor de si, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Dar atenção ao seu sono, à sua alimentação e ao seu equilíbrio mental faz parte dessa reconstrução. Quando você se fortalece internamente, naturalmente se torna mais preparado para lidar com desafios externos. A sensação de paz que surge agora pode ser vista como um ponto de equilíbrio, um lugar interno ao qual você pode voltar sempre que precisar. É nesse estado que você consegue pensar melhor, agir com mais consciência e evitar decisões impulsivas. Em vez de reagir ao medo ou à pressão, você passa a responder com mais lucidez. Isso muda completamente a forma como você conduz a sua vida. Ao refletir sobre proteção, clareza e renovação, entenda que esses três aspectos podem ser desenvolvidos de forma prática. Proteção significa estabelecer limites saudáveis, evitar ambientes ou situações que drenam sua energia e aprender a dizer não quando necessário. Clareza envolve buscar conhecimento, analisar informações com calma e não se deixar levar por impulsos ou opiniões alheias sem reflexão. E renovação é permitir-se recomeçar, deixando para trás erros e experiências negativas sem carregar culpa excessiva, mas sim aprendizado. Quando você integra esses três elementos, cria uma base muito mais sólida para crescer e evoluir. Você deixa de se sentir vulnerável e passa a perceber que tem ferramentas para construir uma vida mais estável e equilibrada. Não significa que dificuldades deixarão de existir, mas significa que você estará mais preparado para enfrentá-las sem se perder no processo. Siga em frente com essa nova consciência. Pequenas atitudes diárias fazem uma grande diferença ao longo do tempo. Organize seus pensamentos, cuide da sua energia, mantenha o foco no que realmente importa e avance passo a passo. A mudança que você busca não acontece de fora para dentro, mas começa dentro de você e se reflete em todas as áreas da sua vida. Como precisamos dessa força que nos ajuda a reconstruir aquilo que foi abalado pelas pressões da vida, entendendo que a verdadeira cura começa dentro de nós, quando aprendemos a aliviar o coração de pesos desnecessários, de culpas, mágoas e responsabilidades que não nos pertencem. Esse processo de soltar o que nos prende é essencial para recuperar energia, clareza e leveza. É como se você abrisse espaço para respirar melhor e enxergar novas possibilidades. Quando você faz isso, começa a se fortalecer internamente e a desenvolver uma base emocional mais estável, que te permite lidar com desafios sem se sentir completamente derrubado. Essa ideia de proteção pode ser entendida como a construção de um equilíbrio entre mente, emoções e atitudes. Quando esses três pontos estão alinhados, você se torna mais resistente às dificuldades, menos reativo e mais consciente das suas escolhas. Mas é importante lembrar que isso depende da sua constância, da sua disciplina em manter hábitos saudáveis e de uma postura alinhada com valores como honestidade, respeito e empatia. Transformar isso em prática diária é o que realmente sustenta mudanças duradouras. Criar pequenos rituais no seu dia, como momentos de silêncio, reflexão ou gratidão, ajuda a organizar a mente e reduzir o impacto do estresse. Ao acordar, por exemplo, você pode definir intenções claras para o dia, focando no que é prioridade e evitando dispersão dentro da sua casa. O ambiente também pode ser trabalhado de forma consciente, estimulando conversas mais positivas, apoio mútuo e cooperação. Isso reduz conflitos
e cria um espaço onde todos se sentem mais seguros. Quando você muda a forma como reage e se posiciona, naturalmente o ambiente ao seu redor começa a responder de maneira diferente, e as coisas passam a fluir com mais equilíbrio. Além disso, ao pensar em alguém que precisa de apoio, você pode agir de forma prática, oferecendo ajuda, escuta ou presença, porque muitas vezes é isso que realmente faz diferença na vida de outra pessoa. Esse tipo de atitude fortalece vínculos e cria um senso de propósito maior. Você deixa de olhar apenas para os próprios problemas e passa a construir conexões mais significativas, o que também contribui para o seu próprio bem-estar. Reconhecer momentos em que algo deu certo, mesmo que você não tenha percebido na hora, ajuda a desenvolver mais confiança no futuro. Muitas situações que pareciam negativas podem ter evitado problemas maiores, e ao refletir sobre isso, você ganha uma visão mais equilibrada da sua trajetória. Em vez de viver com medo do que pode acontecer, você passa a agir com mais consciência e preparação. Isso fortalece sua segurança interna e reduz a ansiedade. A forma como você encara os desafios também faz diferença. Quando você escolhe não se deixar dominar pelo desânimo e mantém uma postura de gratidão, mesmo em meio às dificuldades, você muda sua perspectiva e sua capacidade de reação. Isso não resolve tudo instantaneamente, mas cria um estado mental mais favorável para encontrar soluções. Ao olhar para o seu maior problema hoje e reduzir o peso que ele tem sobre você, você recupera parte do controle e passa a enfrentá-lo com mais clareza e estratégia. Esse é o caminho para se fortalecer, crescer e seguir em frente com mais equilíbrio, confiança e consistência. Não coloque sobre o problema um peso maior do que ele realmente tem, porque muitas vezes é a forma como você enxerga a situação que determina o impacto que ela terá sobre você. Aquilo que hoje parece esmagador pode, com o tempo e com a postura certa, revelar-se apenas como uma fase de aprendizado e fortalecimento. Em vez de enxergar apenas a dificuldade, comece a observar também a oportunidade de crescimento que existe nela. A vitória não acontece de forma instantânea, mas se constrói na persistência, na decisão diária de continuar mesmo quando tudo parece pesado. Quando você insiste, mesmo sem ver resultados imediatos, algo dentro de você já está mudando. E essa mudança interna é o que sustenta qualquer transformação externa. A ideia de não desistir não é apenas um discurso motivacional, mas uma estratégia real de superação. Quem continua tentando, ajustando e aprendendo, inevitavelmente avança. Ao mudar a forma como você se posiciona, deixando de se ver como alguém derrotado e passando a se enxergar como alguém em processo de crescimento, você altera completamente sua relação com os desafios. Essa mudança de mentalidade influencia suas decisões, suas atitudes e até a forma como você reage às dificuldades do dia a dia. Você deixa de ser conduzido pelas circunstâncias e passa a agir com mais autonomia e consciência. Quando chega aquele momento em que tudo parece ter atingido o limite, em que o cansaço físico e emocional se acumulam, é natural sentir vontade de parar, mas esse ponto, muitas vezes, não é o fim, e sim um limite que pode ser expandido. Estar no chão pode ser apenas um estado temporário, um espaço de pausa antes de um novo movimento. Levantar não significa ignorar a dor, mas decidir que ela não define o seu destino. Essa força de levantar pode ser entendida como a recuperação da própria dignidade, aquela sensação de que, independentemente do que aconteceu, você ainda tem valor e ainda pode seguir em frente. Ao mesmo tempo, é essencial reorganizar o que está dentro de você. Emoções como medo, ansiedade e desânimo podem distorcer a percepção da realidade, fazendo com que tudo pareça pior do que realmente é. Quando você começa a observar esses sentimentos com mais clareza, sem se deixar dominar por eles, sua mente se torna mais estável e capaz de encontrar soluções. Esse processo de clareza permite que você identifique oportunidades, reconheça caminhos possíveis e tome decisões mais conscientes. Aquilo que antes parecia um deserto pode, na verdade, ser um período de preparação, onde você desenvolve habilidades, aprende com erros e se fortalece para algo maior. Além disso, é importante recuperar sua capacidade de se expressar, de acreditar novamente naquilo que você pode construir. Muitas vezes, após experiências negativas, as pessoas deixam de confiar em si mesmas, deixam de agir e até de tentar.
Retomar essa confiança é fundamental para qualquer recomeço. Isso envolve reconhecer suas capacidades, valorizar pequenas conquistas e dar passos consistentes, mesmo que pareçam simples. Cada ação, por menor que seja, contribui para reconstruir sua trajetória. Com o tempo, o que parecia impossível começa a se tornar viável, não por acaso, mas porque você se tornou mais preparado. Assim, em vez de enxergar esse momento como um fim, passe a vê-lo como uma transição. Um período em que você está sendo desafiado a crescer, a se reorganizar e a desenvolver uma versão mais forte e consciente de si mesmo. A persistência, aliada à clareza e à ação, transforma qualquer cenário. E é justamente nesse processo que você deixa de apenas sobreviver às circunstâncias e passa a construir, de forma ativa, um caminho mais sólido, equilibrado e alinhado com aquilo que deseja para a sua vida. Miguel, levanta agora esta vida com a tua força, firmando seus passos e devolvendo a estabilidade que parecia perdida, afastando toda a sensação de fraqueza e incapacidade. Que toda a opressão que pesava sobre a mente e o coração seja dissipada e que uma nova coragem comece a surgir de dentro, como um impulso que reacende a vontade de continuar. Que o desânimo dê lugar à determinação e que a apatia seja substituída por movimento, mesmo que em pequenos passos. Que essa pessoa sinta agora que ainda existe força dentro dela, mesmo que estivesse escondida sob o cansaço. São Gabriel traz luz para os pensamentos, organiza aquilo que estava confuso e abre caminhos de entendimento. Que ideias mais claras surjam, que decisões comecem a fazer sentido e que a mente deixe de girar em torno de dúvidas e medos. Que haja mais foco, mais direção e mais confiança para seguir em frente, sem se perder em pensamentos negativos ou em cenários que ainda nem aconteceram. Que a comunicação interna se torne mais positiva, mais construtiva e mais alinhada com aquilo que fortalece. E que cada pensamento passe a contribuir para a reconstrução e não mais para a queda. E que Rafael alcance agora as áreas mais profundas, trazendo alívio para o cansaço acumulado, relaxando tensões e restaurando a energia que foi consumida ao longo do tempo. Que o corpo comece a responder com mais leveza, que a respiração se torne mais tranquila e que a sensação de peso vá sendo substituída por uma presença de calma. Que emoções antigas que ainda causavam dor sejam acolhidas e pouco a pouco liberadas, permitindo que haja espaço para novas experiências mais leves. Esse momento não precisa ser visto como algo instantâneo ou mágico, mas como o início de um processo real de reorganização interna. Você não precisa resolver tudo agora, nem provar nada para ninguém. Apenas continuar, um passo de cada vez. Existe uma diferença importante entre estar no chão e permanecer no chão, e neste momento você já começou a se levantar. Talvez ainda não esteja totalmente firme, mas já não está no mesmo lugar de antes. E isso já é mudança. Continue respirando fundo, permitindo que essa sensação de presença e apoio se fortaleça dentro de você. Aos poucos, a mente se acalma, o corpo responde e a perspectiva muda. Aquilo que parecia um fim absoluto começa a se mostrar como uma fase e não como um destino. Existe caminho à frente, existe possibilidade de reconstrução e existe força sendo recuperada dentro de você. Não interrompa esse processo com pressa ou cobrança excessiva. Respeite o seu ritmo, valorize cada pequeno avanço e mantenha o foco em seguir adiante. Você não está parado, você está em transição. E toda transição, por mais desconfortável que seja, aponta para um novo estado. Continue, porque cada passo que você dá agora te afasta da dor que te derrubou e te aproxima da vida que você ainda pode construir. Traz agora essa força como um impulso interior que te levanta, não como algo distante, mas como uma energia que nasce dentro de você e reorganiza tudo aquilo que parecia quebrado. Sinta como se uma armadura simbólica estivesse sendo formada ao seu redor, representando proteção emocional, clareza mental e firmeza nas decisões. Essa proteção não te afasta da realidade, mas te fortalece para enfrentá-la, com mais equilíbrio e consciência. Aos poucos, aquela sensação de desgaste vai sendo substituída por uma estabilidade maior, como se você recuperasse o controle da sua própria direção. Permita que a sua mente desacelere e perceba que nem toda angústia precisa ser carregada, nem todo pensamento precisa ser acreditado. Existe um espaço dentro de você onde a calma pode ser reconstruída,
e é exatamente nesse espaço que surgem as melhores decisões. Imagine agora a confusão sendo dissipada, como uma névoa que se afasta, revelando caminhos mais nítidos. Quando a clareza aparece, você passa a enxergar soluções onde antes só via problemas. E isso muda tudo, porque a forma como você interpreta a realidade influencia diretamente a maneira como você age. Ao mesmo tempo, volte sua atenção para o seu corpo. Muitas tensões que você sente não são apenas físicas, mas reflexos de preocupações acumuladas, medos não resolvidos e pressões constantes. Ao respirar com mais presença, você começa a liberar parte desse peso, permitindo que o corpo volte ao seu estado natural de equilíbrio. Pequenos cuidados diários, descanso adequado, alimentação equilibrada, momentos de pausa são fundamentais nesse processo de restauração. Não subestime o poder dessas atitudes simples. A sensação de leveza que surge agora pode ser entendida como um ponto de reinício. Não significa que tudo mudou de uma vez, mas que você encontrou um novo lugar interno para começar de novo, com mais consciência e menos carga emocional. E é desse lugar que você pode reconstruir sua força, sua confiança e sua disposição para seguir em frente. Quando você deixa de se identificar com a dor e passa a observá-la com mais distância, ela perde parte do poder que tinha sobre você. Isso abre espaço para novas possibilidades, novas escolhas e novas experiências. Continue cultivando esse estado. Sempre que perceber que está voltando para padrões antigos de pensamento ou comportamento, pare por um momento, respire e retome essa sensação de equilíbrio. A mudança real acontece na repetição dessas pequenas decisões conscientes. Ao longo do tempo, elas constroem uma base sólida que sustenta sua vida de forma mais estável. Siga com tranquilidade, sabendo que você tem dentro de si os recursos necessários para se fortalecer, se reorganizar e avançar. O que você está sentindo agora não é o fim de um processo, mas o início de uma nova forma de viver mais consciente, mais firme e mais alinhada com aquilo que realmente importa.